no meio, da saia, aqui, certo? Nessa região aqui. Só pra unir a saia com o forro e não ficar balangando, digamos assim. Na hora que a gente colocar a vista do botão, ela já fica fixa, tá? Então, aqui no meio da saia, no meio ali no centro, digamos assim, né? A gente faz uma costura. Então, gente, é só uma costurinha estreita realmente pra ela não ficar solta uma da outra, tá? Já que na vista de botão elas vão ficar presinhas juntas. Lembrando que o forro, ele é um pouco menor, a Gabi deixou, né, um pouquinho menor que a saia principal, então ele não vai bater lá embaixo com a saia, vai ficar uma diferencinha ali de 1 centímetro, se eu não me engano, acho que é 1 centímetro. Ó, vai dar essa diferencinha aqui, estão vendo? Pronto, é só pra fixar uma coisa com a outra, tá? Faz isso dos dois lados. E daí depois a gente vai realmente aplicar a nossa blusa. Deixa eu pensar se a gente vai aplicar a blusa ou se a gente vai aplicar a manga na blusa primeiro. Acho que a gente vai aplicar a manga na blusa primeiro, que daí a gente não fica com muito volume de tecido na hora de aplicar a blusinha na peça. Quando a gente aplicar a blusinha na peça, na saia, ela já vai estar com a manga. Então, dá um respiro. A peça já vai estar praticamente pronta, galera. Ai, meu Deus. Ela assim, ó, rapidinha de costurar esse vestido, bem gostosinho, sabe assim? Aquela peça que não dá estresse. Vocês vão gostar de costurar ela, com certeza. Ó, retrocessinho aqui, pronto, tá? Só uma costurinha pra fixar aqui. Então, por hora, a gente reserva um pouquinho a saia, tá? Lembrando, né, que vou deixar ela dobradinha pra não desfiar muito e também pra não amassar, porque o crepe, ele amassa muito, né? Então, deixamos assim, dobradinho, certo? Reserva. Pega a blusinha de vocês e pega a manga. Eu já tenho uma manga pronta. Vocês lembram lá na aula 2 que eu falei que eu ia fazer o franzido a partir da manga, nananana? Eu tenho uma manga pronta aqui já, tá? A manga pronta, gente, ela vai ficar assim, ó. Bem bonita. A gente uniu aqui o babado com a manga, igual a minha aqui, certo? Ó, bem bonita. A barra aqui eu ainda não fiz, mas aqui no meu caso, no nosso caso, vai uma barrinha de lenço também, igual a gente acabou de fazer. Então, você pode fazer esse acabamento de barra de lenço aqui. E a gente vai montar outra manga juntas. Então, aqui eu ainda não tenho pronto, tá? Mas aqui vai ter o franzido, então eu vou fazer o franzido aqui igual a gente fez lá na aula 2. Se você não viu, volta lá na aula 2 e faz o franzido. E aí a gente vai encaixar o franzido aqui na manga e vamos dar acabamento de viés, certo? Então eu vou fazer o franzido, certo? Você vai fazer o seu franzido aí igual a gente aprendeu na aula 2. Voltamos com o babado aqui pronto. Bom, então aqui, gente, ó, tá o franzidinho aqui, tá? A gente arruma ele, deixa ele bem uniforme, pra ele ficar franzidinho por igual, por toda a circunferência aqui. Deixamos ele do lado direito e a manga tá do lado avesso. A manga também tá fechadinha, passada aqui certinho, a costura francesa, e a manga do avesso. A gente vai encaixar nessa circunferência aqui, nesse punho aqui. Então, eu vou colocar o meu franzido dentro da minha manga. Certo? Direção de emenda com emenda. A emenda é nosso ponto de referência. Então, cadê a emenda aqui? Ó, aqui tá a emenda. Então, emenda com emenda, bem certinho. Eu vou colocar um alfinete. E aí, gente, eu vou só colocar aqui debaixo da máquina. Você pode alfinetar mais vezes, várias vezes, não esqueçam disso, gente. Eu tô indo meio que diretaço aqui, mas você deve, inclusive, alfinetar se você sentir dificuldade. Coloco aqui debaixo da máquina, vou colocar meu imã-guia com 1 centímetro de margem de costura e vou fazer ali a costura na circunferência, certo? Sempre lembrando, emenda com emenda bem certinho, tá? Começou aqui, colocou debaixo da máquina. Voltei ali um ponto da minha máquina que estava no ponto 5. Encaixa. Eu gosto sempre de costurar olhando com o franzido pra cima, tá? Porque daí eu já vou costurando e arrumando o franzido. Eu fiz isso lá na saia e aqui também. E aí, gente, é só costurar, tá? Aplicando realmente, unindo, né?
por toda a circunferência ali da manga, certo? E aí, retrocessinho aqui, finalizou, nananã, perfect. Aí, galera, o acabamento que a gente vai dar aqui vai ser com viés, certo? Daí escutem o que eu vou falar pra vocês. Aqui pode ser viés, ou como eu falei antes pra vocês, pode ser também uma overlock se você queira, mas assim, você vai ter que bancar o acabamento do overlock aqui. Tá? O que você acha mais bonito quando você pega uma peça na mão, overlock ou viés? Sempre se faça essa pergunta, o que eu acho bonito? Não que com overlock vai ficar feio, tá? Mas ele já vai dar um acabamento, digamos assim, mais... não tem aquele refinado, sabe, assim? Consegue entender? E também o viés, ele é uma possibilidade de acabamento para quem não tem overlock. Então, por isso que a gente ensina dessa forma aqui, tá? Porque a gente não vai, né, ensinar uma coisa que precisa de overlock, enfim. Eu não ensinei vocês a fazer o viés. Então, vocês cortaram lá com a Gabi viés, certo? A gente vai precisar unir, porque são tiras que precisam de emenda. Então, temos várias tirinhas como essa, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês como que faz pra unir o viés, tá? Normalmente, dentro do curso, a gente só usa viés feito de tecido. Nós não usamos viés pronto, nem de cetim e nem de algodão. Coisa nossa, nós não gostamos desse viés. Então, a gente sempre faz o viés do próprio tecido da peça. Ou, se é um tecido, por exemplo, que a gente está trabalhando com tweed, com massagem, um tecido mais grosso, que não rola fazer viés, a gente sempre usa o viés, faz o viés de tecido, mas a gente faz de tricoline. Então, basicamente, a gente usa viés de tecido para tudo, tá? Não usamos viés pronto. E aí, o jeito que eu vou ensinar aqui pra vocês é o jeito que a gente ensina dentro do curso. Então, vocês vão pegar a tira de viés de vocês, vão colocar aqui sobre a mesa com o direito pra cima, certo? Vocês vão pegar outra tira e vocês vão colocar aqui, ó. Vão pegar e colocar ela nessa posição. Uma vem assim e a outra vem assim. E vocês vão colocar nessa posição aqui, ó, direito com direito, estão vendo? Vai virar uma quina, ó, certo? E eu vou começar a costurar aqui, nesse ponto aqui. Então, aqui, bem nessa quina aqui do tecido, desse tecido de cima, eu começo com um retrocesso e eu finalizo... Deixa eu colocar aqui para dentro pra vocês conseguirem enxergar. E eu vou finalizar aqui, ó. Estão vendo a quina desse outro tecido aqui? Eu finalizo a minha costura aqui. Então, eu vou fazer uma costura assim, ó. Estão vendo? Eu vou unir na diagonal, certo? Então, eu vou colocar aqui debaixo da máquina. Vou arrumar bem direitinho. Vou colocar aqui um retrocessinho pequenininho. Eu venho e costuro até a outra ponta. Retrocesso pequenininho também. Certo? Pego, ó. Estão vendo que ele vai ficar unido na diagonal? Abro aqui e coloco de volta o meu direito pra cima. Pego outra tira. Coloco aqui, ó. Direito com direito. Levo pra máquina. Faço o meu retrocessinho aqui na ponta. Venho. E faço o retrocesso aqui no final. Pronto. Aí, faz isso com todas as tiras que você tiver aí. Viés, quantidade aqui de viés suficiente para fazer acabamento aqui, aqui e na tua cintura do vestido, certo? Você vai precisar de viés para fazer esses acabamentos aqui. E aí, esse excesso aqui a gente corta. Ó, aqui a gente corta. Deixa ali mais ou menos meio centímetro próximo da costura. Corta de todos. E você vai lá no ferro e vai abrir isso aqui, ó. Vai passar o ferro aqui pra abrir bem. Isso aqui vai ficar uma emenda quase que imperceptível, tá? Mas vai ficar assim, certo? Faz esse processo por toda a tira de viés que você tem aí.
Combinado? Agora, a gente vai lá pro ferro, porque eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar fazer. A gente vai dobrar, porque o que acontece, gente? Deixa eu só explicar pra vocês. Eu falei lá no início da nossa aula, lá na aula 2, que a gente... Não sei se foi na aula 2 ou na aula 3, não lembro. Mas eu falei em algum momento que, se você quiser, você pode fazer o viés, aplicar o viés com um aparelho na cintura. Aqui na manga, como ele é uma circunferência, eu não aconselho passar com o aparelho. Por quê? Porque eu preciso dar um acabamento no início e no final do viés, porque ele é um círculo e ele precisa fechar. Já na cintura, não. Ele começa numa ponta e termina na outra. Então, ali sim você consegue passar o viés com o aparelho, certo? Mas eu não vou fazer vocês comprarem um aparelho para fazer isso só para passar o viés na cintura. Não tem lógica. Então, eu vou ensinar como que aplica o viés sem aparelho. Combinado? E para isso nós vamos precisar ir pro ferro. A gente vai precisar dobrar uma beiradinha do nosso viés, um pedacinho assim, ó, em apenas um dos lados. Esse aqui a gente não mexe, porque esse a gente aplica na peça. Lembra da vista dos botões? É mais ou menos o mesmo raciocínio, vai ser, tá? Só que vai ser com o viés, não vai ser numa tira, tá? A diferença da tira é que ela é cortada no fio, o viés é cortado no ângulo do viés do tecido mesmo. Então, vou dobrar aqui uma beiradinha e eu vou vincar com o ferro. É isso que nós vamos fazer lá no ferro, certo? Então, ó, vai só dobrar aqui um pouquinho por toda a tua tira de viés. Combinado? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, então aqui o que a gente vai fazer? Vamos pegar o ferro e vamos abrir primeiro todas as costuras, certo? Essas costurinhas aqui das emendas. Faz isso em toda a tua tira, combinado? Depois, como eu expliquei ali na máquina pra vocês, vocês vão dobrar um pedacinho. Aqui, gente, o meu viés, ele tá um viés de 4 centímetros, certo? Se você sentir necessidade, você pode cortar um viés um pouco mais largo, mas eu acho que um viés de 4 centímetros dá certo. Você vai dobrar uma beiradinha, ela não chega a dar 1 centímetro. Tá vendo? É uma beiradinha menor, ela deve ter 0,8 aqui mais ou menos, tá? Porque daí eu vou ter viés suficiente para aplicar ali na peça, tá? Se você sentir um pouco de dificuldade, você achar que ele tá muito estreito, você corta o viés um pouco mais largo, um viés de 5 e tá tudo certo também, tá? Você vai dobrar esse tantinho aqui que eu tô dobrando apenas em um lado. O outro a gente não mexe. Nesse aqui de baixo a gente não mexe. E dobra fora e fora. Check. É isso, galera, aqui. Daí vamos lá pra máquina que eu preciso conversar lá agora. Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui, então, o viés, tá? O processo que eu vou fazer aqui, gente, é o mesmo processo que você vai fazer lá na cintura. Então, preste atenção, porque eu vou explicar, né, de um modo geral aqui pra vocês. Então, a mesma coisa que eu vou fazer aqui, você faz lá na cintura, com a diferença de que aqui ele tem uma circunferência fechada e nós vamos precisar dar acabamento ali no início e no final do viés. Lá na cintura você não precisa fazer essa etapa, tá? Só a parte de aplicação ali do viés mesmo, combinado? Então, a gente vai pegar aqui na parte aqui na região da emenda, nós vamos pegar uma pontinha assim, ó, uma parte assim do viés, vamos deixar solta, tá? Vou posicionar aqui, bem na direção da costura. Ó, tem a costura aqui, eu vou posicionar aqui, certo? Meu ponto de referência vai ser a costura. E vou deixar essa parte aqui solta. Vou dar um intervalinho aqui de mais ou menos 1 centímetro e vou começar a costurar a partir daqui, ó. Combinado? Então, aqui a gente tem costura, dá um intervalinho de 1 centímetro, começa a costurar a partir daqui. Eu vou virar a minha manga assim, porque daí eu fico mais fácil de aplicar, ó, tá vendo? Então, beleza. Ó, na direção da costura, dei um intervalo de 1 centímetro, vou posicionar a minha agulha bem ali nessa marcação de caneta e vou aplicar o viés. Aqui, gente, eu vou aplicar ele com 1 centímetro de margem de costura, certo? Porque é exatamente isso que a gente usou na hora de unir aqui o franzido com a manga.
Aqui, uma coisa muito, muito, muito importante. Você não pode, em hipótese alguma, esticar o viés. Fazer isso daqui, ó. Como ele foi cortado no ângulo de 45 graus ali no tecido, no sentido do viés do tecido, quando você faz isso daqui, ele automaticamente estreita. Quer ver, ó? Ó lá, tá vendo? Então, quanto mais você puxar, mais estreito vai ficar o teu viés, mais difícil vai ficar para rebater. Ele vai perder medida de largura. Então, você não estica, never. Entendeu? Nada. Ó, vai costurando com 1 centímetro, só apoia o teu viés aqui em cima e costura. Nada mais. Nada mais, nada mais, nada mais. Tá vendo? Só apoio e vou costurando com 1 centímetro de margem de costura, que foi o que a gente usou para unir essas duas partes aqui, o franzido com a manga. Quando a gente tá quase chegando aqui no final, próximo da costura de volta, eu vou deixar também aquele intervalinho. Ó, eu vou deixar aqui o intervalinho de... Temos a costura aqui, certo? Ó, a costura tá aqui. Então, eu vou deixar o intervalinho, eu vou costurar somente até aqui. Eu preciso desse intervalo, gente, para eu conseguir fechar a minha manga, tá? Aliás, fechar o meu viés, tá? Então, aqui, ó. Tô vendo que ficou um espaço assim, certo? Abertinho aqui. Eu vou cortar o meu viés, deixando aqui uma ponta sobrar também, igual a gente deixou antes. Ficou aqui, ó, 2 pontas e esse intervalo aqui, certo? Agora, presta atenção, que eu vou fechar, a gente precisa fechar isso aqui, a gente precisa unir esse viés com esse viés aqui. E a gente vai fazer isso agora. Então, lembra que eu falei que o meu ponto de referência é a costura? Então, eu vou dobrar o meu viés, ó, aqui desse lado. Vou dobrar meu viés até a costura, certo? Ali, ó. Vou fazer uma marcação aqui de caneta. Segurei com a unha e marquei com a caneta. Eu vou pegar o outro lado, vou trazer ele até a marcaçãozinha aqui, ó. Certo? Virei aqui e faço uma marcação com a caneta. Combinado? É isso? Entenderam? Agora eu vou pegar e vou juntar um com o outro. E vou colocar marcação com marcação. Ó, essa marcaçãozinha que eu fiz aqui. Ó, marcação aqui com marcação aqui do outro lado, certo? Então elas estão bem na mesma direção. Vou colocar aqui debaixo da máquina e vou fazer uma costura reta. Tem, gente, aí que você abre, tá? Essa parte dobrada aqui, ó. Opa. Essa parte dobrada você abre e costura bem retinho até o final, dando um retrocessinho aqui, ó. Tem gente que faz na diagonal. Gente, eu não vejo a necessidade de fazer na diagonal, mas se você quiser, pode fazer, tá? Corto esse excesso, venho aqui e eu preciso agora fechar esse buraco, ó. Lembra que a gente deixou um espacinho? A gente deixa esse espaço ali de margem, essa folguinha, pra gente conseguir unir um com o outro, porque se a gente chegar próximo da costura, a gente não consegue unir. Então, agora que eu já uni, eu posso fechar esse buraco. Vou fazer uma emendinha daí, tá, gente? Ai, prof, mas não pode fazer emenda. No caso que ele não vai aparecer, então não tem problema. Que a gente vai rebater agora, então ele nem vai aparecer. Pronto. Temos. Agora a gente vai precisar rebater. Rebater o nosso viés, digamos assim. Então lembra que a gente dobrou? A gente dobrou essa partezinha. Agora a gente vai dobrar ele por cima. Aqui, ó. Certo? Só que quando vocês veem, eu vou fazer isso, tá? Ó, quando vocês veem que tem muito excesso de tecido, dá pra gente dar uma refilada, que é o que eu vou fazer. Eu vou tirar um pouquinho, vocês estão vendo? Ó, estou tirando aqui em torno de uns 3 milímetros. Porque daí vai ficar mais fácil da gente rebater, senão fica muito acúmulo de tecido. Então eu dei uma refiladinha, deixei essa margenzinha um pouquinho menor. Não tira muito também, tá?
vai ficar assim, tá? Só tirei aquela poeirinha que tava, ó lá. Só uma sujeirinha, tá? Que tava atrapalhando. Agora eu venho aqui de volta. Dobro. Tira esses fios aqui que ficam atrapalhando também. Dobra de volta. Coloca aqui debaixo da máquina. E a gente vai rebater. Aqui temos uma regra. Quem é aluna conhece, que é a regra do meio tampandinho e o meio não. O que é essa regra do meio tampandinho? Até um bordão nosso, vocês vão ver essa regrinha do meio tampandinho, essa frase, né? Até na nossa identidade visual. É uma forma que eu achei de explicar pra vocês como que a gente faz isso. Porque o que acontece? A gente aplica essa regra do meio tampandinho, meio não encosta. Nós vamos aplicar ali na gola e na vista dos botões. Ela consiste basicamente em quê? Você vai dobrar o viés, né? Vai passar aqui por cima desse franzido aqui, vai cobrir ele. E aqui, é que talvez não dê de ver ali na câmera, mas aqui tá passando uma costura, que é justamente a costura que a gente usou de aplicação, né? Pra aplicar o viés na peça. Então tá passando uma costura aqui, ó. Essa costura que aparece aqui, que é a costura de aplicação do viés na peça, vai ser a nossa referência. Quando a gente dobra o viés, coloca ele aqui e a gente rebate, nós vamos colocar ele meio que tampando, meio que não, essa costura. Por isso a regrinha do meio tampandinho, meio não. Então, meio tampandinho, meio não, essa costura. Então, ela sempre vai ser o nosso guia, digamos assim, a nossa referência. Então, você vai colocar ela aqui, meio que tampando a costura, meio que não. Meio tampando, meio que não, essa costura. E aí você vai fazendo. Aqui é o momento que você vai sentir se o teu viés está muito estreito para isso, tá? No meu caso aqui, gente, eu consigo fazer e eu gosto dele nessa largura, não gosto dele muito largo. Mas ele pode ser um pouquinho dificultoso para fazer. Então, às vezes, um viés de 5 centímetros me dá mais margem para trabalhar, tá? Ele não precisa... não fica com pouco viés, digamos assim, né? Ele fica mais facinho de aplicar. Então, você vai sentindo. Eu senti que tá muito difícil de aplicar. E você empurra ele mesmo, tá? Ó, eu tô trazendo ele pra cá. Ele tem que ficar ali meio que tampa, meio que não a minha costura. Eu já mostro pra vocês aqui no final como que ele vai ficar. Do porquê que a gente faz isso, tá? Finalizou, a gente faz uma leve emendinha, um retrocessinho para não correr o risco. A gente tira todas as linhas. Ó, tiramos todas as linhas aqui também. Ele vai ficar assim, gente, bem na beiradinha, ele não vai cair e também não vai ficar largo, tá? E do lado, né, do lado que a gente olhou aqui aplicando, ele vai ficar assim, tá? Então ele fica um viezinho bem, digamos assim, sutil. Mas, lembrando que se você quiser fazer ele na largura 5, também funciona, tá? Talvez fica mais fácil de fazer a aplicação mesmo. Não aplico com viés justamente porque a gente precisa fazer esse esqueminha aqui, né? No início aqui do viés. Então, quando é circunferência, a gente faz isso. Faz aquela beiradinha ali, aquele acabamentinho ali. Lá na cintura, não vai precisar fazer isso. Você só vai aplicar o viés e logo rebater ele, certo? Então, não precisa fazer essa emenda, não vai ter necessidade de fazer essa emenda aqui, combinado? Tudo que eu ensinei aqui, você vai aplicar na outra manga e também... depois vai aplicar lá na cintura, certo? Bom, próximo passo na nossa sequência operacional agora, então, é colocar a manga na nossa blusa, tá? Nós já temos ela pronta aqui, as duas mangas, fizemos todo o processo. Agora é aplicar ela na blusinha, para depois a gente aplicar a blusinha na saia. Então, vamos colocar a blusinha aqui, certo? Meio amassada, mas tudo bem. E a manga, gente, nós temos que ver o lado, certo? Então, o que acontece? Nós temos um pique aqui. Certo? Na manga.
A distância do pique até aqui, a emenda da blusa, a menor distância é sempre frente. Teoricamente, tá? É o meu ponto de referência. Então, do pique até aqui, a menor medida é frente. E do pique até a outra,